Bom dia a todos. Bom dia! Eita, tá bom mesmo. Galera, nós vamos hoje trabalhar com uma parte, um conteúdo extremamente incidente nos vestibulares. É eletrodinâmica. O problema da eletrodinâmica... Vamos lá, galera. O problema da eletrodinâmica é que quando cai uma questão de eletrodinâmica, ou ela é extremamente fácil, ou ela é trabalhosa. Então, você, como estudante, como você vai fazer o Enem e vai escolher primeiro as questões mais simples, você tem que prestar atenção na questão de eletrodinâmica. A eletrodinâmica pode vir relacionada à energia da nossa casa. Como a gente paga a energia da nossa casa, levando em consideração os aparelhos eletrodomésticos. Mas também pode vir relacionado à aplicação das relações, das associações de resistores, que exige muito das observações de vocês. Eu coloquei 15 questões que estão divididas, não sei, divididas não, eu coloquei as 15 últimas questões de eletrodinâmica, que eu não fiz distinção entre fáceis ou difíceis, tá certo? Então eu gostaria de pedir a vocês, antes de mais nada, como vocês têm acesso ao alcance virtual, vocês não precisam copiar as questões, as resoluções, tá certo? Prestem atenção apenas. Porque, é como eu disse, se você tem uma questão de eletrodinâmica, ou ela é muito simples, ou ela é muito trabalhosa. Então, se ela for trabalhosa, nós vamos ter que destrinchar as relações das associações de resistores. E, para isso, eu preciso muito da atenção de vocês. Tudo bem? Então, não precisa copiar, vai estar tudo no alcance virtual. E outra, prestem atenção, porque as fórmulas são simples. Se você for brincar, tem 4 ou 5 fórmulas em eletrodinâmica toda. 4 ou 5 fórmulas. Mas é como eu estou dizendo, exige muita observação de vocês. Para a gente começar, vai começar aqui falando sobre o mais fácil, que é a corrente elétrica. Gente, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é um fluxo de elétrons. Se você, por exemplo, tem um fio, esse fio ele está ligado na tomada. Existe uma diferença de potencial, porque na tomada tem o neutro, que é o zero, que está ligado à Terra, e tem o, aqui para a gente, 220. Então, existe uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é como se fosse uma diferença de energia. Essa diferença de potencial causa o movimento dos elétrons. Por que elétrons, professor? Porque, gente, quem se movimenta em cabos, em fios, são os elétrons. Vocês devem lembrar aí da química, que, obviamente, vocês já viram isso. A química estuda os elétrons, os prótons e os nêutrons. Mas quando a gente fala de ligação metálica, existe uma nuvem ou mar de elétrons. E essa nuvem ou mar de elétrons, que pode sofrer um deslocamento, porque ele é da ordem de 1836 vezes menor do que um próton. Então é muito mais fácil você deslocar um elétron. Então, quando ocorre essa diferença de potencial, essa diferença de energia,
essa diferença de polaridade, por assim dizer, vai haver um movimento de cargas. Esse movimento de cargas, os elétrons, quando são cabos, são fios, e quando são soluções eletrolíticas, cátions e ânions. Então, quando você prestar atenção no sentido das cargas, como vocês podem ver aqui, ó, nos condutores sólidos, o sentido da corrente corresponde ao sentido do movimento dos elétrons, é o sentido real, mas não é o que a gente usa na física. A gente usa o sentido convencional, é o sentido do campo elétrico, ou seja, o sentido do campo elétrico é do maior potencial para o menor potencial, é do 220 para o zero. Então, tenham cuidado, porque quando a gente estuda na química, porque vocês vão fazer uma prova de ciência da natureza. E essa prova de ciência da natureza está misturada química, física e biologia. Então, quando se fala, por exemplo, da pilha, da eletroquímica, quando se fala da eletroquímica, eu vou estudar o quê? Eu vou estudar o sentido real ou convencional dos elétrons? Real. Tanto que tem, quando você observa na eletroquímica, tem uma parte que fica sem matéria, fica desgastada, e outra mais matéria. O cátodo e o ânodo, né? Quando você estuda isso na eletroquímica. Mas você estuda na eletroquímica o sentido real dos elétrons. Mas, professor, e se é uma solução eletrolítica? Estuda o sentido dos cátions e dos ânions, correto? Mas na física só deve ter um sentido. E esse sentido é o sentido convencional. O sentido convencional da corrente é o sentido do campo elétrico. É o sentido do maior potencial para o menor potencial. No estudo da corrente elétrica, adota-se um sentido convencional, que é o do deslocamento das cargas positivas. Eu coloquei isso mais para vocês, né, associarem as... Não estou sem o material. Tranquilo. Desculpe, eu não falei a página do material. Página 66. Ok? Então, dando continuidade aqui. Então, nós usamos o sentido convencional. Convencional é o sentido do campo elétrico. Eu coloquei aí das cargas positivas. Por quê? Porque se eu tenho dois polos, um polo positivo e um polo negativo, eu pergunto, os elétrons vão para onde? Alô? De novo. Se eu tenho dois polos, um polo positivo e um polo negativo, os elétrons vão para onde? Para o positivo, não é não? Os elétrons não são negativos? Então, eles vão para o polo positivo. Galera, prestem atenção. Se eles vão para o polo positivo, esse sentido é o sentido real da corrente. Beleza? Quando se fala do sentido convencional, se fala do sentido do campo elétrico. O sentido do campo elétrico, ele sai do polo positivo para o polo negativo, ou do maior potencial para o menor potencial.
Então, nesses casos, eu quero que vocês guardem com muita atenção. Se for falar de química, sentido real. Se for falar de física, é o sentido oposto. Tudo bem? É o sentido que nós chamamos de convencional. Eu só tenho um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno gancho, porque vai que ele peça numa solução eletrolítica. Ah, professor, é de química. Não, pode ser de física. Ele peça a corrente na solução eletrolítica. Aí sim, seriam das cargas positivas. O sentido das cargas positivas. Que seriam quem? Os cátions ou os ânions numa solução eletrolítica? Os cátions, né? Os cátions seriam as partículas positivas. Turma, eu peço que vocês não dispersem. Prestem bastante atenção, porque eu estou indo do mais simples ao mais complexo. Então, eu preciso que vocês acompanhem a minha linha de pensamento, tá certo? Quanto à natureza da corrente elétrica, ela pode ser iônica, como eu disse, né? Cátions ou ânions. Corrente eletrônica, que é devido aos elétrons. Corrente iônica é aquela constituída pelo deslocamento dos íons positivos e negativos, movendo-se simultaneamente, numa chamada solução eletrolítica. Numa bateria, uma bateria de carro, você tem uma solução lá, eletrolítica, em que cátions e ânions se movimentam. Já no caso de você observar um fio, um eletrodoméstico, esse fio, esse eletrodoméstico, segue a corrente que nós chamamos corrente eletrônica. Movimento desordenado dos elétrons. Se eu tenho um fio, prestem bem atenção. Se eu tenho um fio, esse fio não está ligado a nada. Os elétrons estão passeando na nuvem ou mar de elétrons, na ligação metálica. Mas se eu ligo numa diferença de potencial, que a gente chama de DDP, que é a tensão elétrica, na nossa tomada é 220. Se você chega alguns estados do norte ou no sul, é 110. Por quê? Porque lá eles estão mais próximos das hidroelétricas. E quando eles enviam energia para a nossa casa, não precisa enviar tanta energia assim. Então, eles enviam 110 volts. Como nós estamos mais afastados, nós precisamos que enviem mais energia. Por quê? Porque os cabos que transportam essa energia vão perder essa energia. Eu pergunto a vocês, se você tem um ventilador, você deixa ele ligado, a parte de trás do ventilador, ele aquece ou não? O motor do ventilador? O motor do ventilador, ele aquece por quê? Porque ao passar energia elétrica, o material causa uma resistência ao movimento dos elétrons. E essa resistência, nós damos o nome de efeito Joule, que é o efeito que ele transforma essa energia elétrica em energia térmica. Se nós moramos perto de hidrelétricas, não precisa de tantos cabos. Mas se nós moramos longe das hidrelétricas, nós precisamos de mais cabos. E essa quantidade de cabos faz com que você perca energia.
Para chegar a 220 volts aqui, eles mandam 320 das hidrelétricas, geralmente de Paulo Afonso ou do norte. E eles mandam nessas hidrelétricas 320 para chegar aqui pelo menos próximo de 220. Que ainda, desculpe, que ainda é uma relação acima do que a gente recebe, acima do que a gente precisa. Claro que os nossos eletrodomésticos hoje não têm chave seletora. Vocês que são mais antigos devem lembrar que antigamente uma chave seletora. A chave seletora para dizer, eu vou comprar esse eletrodoméstico e vou usar no Nordeste. Então, eu vou botar 220. Eu vou usar eletrodoméstico no Sul, vou botar 110. Isso acontece muito com videogame. O videogame, o Xbox, por exemplo, tem aquele tijolão. Aquele tijolão é um transformador. Ele transforma os 220 volts em 19. Porque é o que o computador pode receber. O computador, no caso, o Xbox. Então, aquela cabecinha do celular, aquela cabecinha do carregador do celular, ele é um transformador. Porque se eu colocar meu celular no 220, ele papoca. Então, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que colocar um dispositivo chamado de transformador, que a gente chama naturalmente de carregador, para que ele diminua a diferença de potencial a ponto de poder entrar no celular. Que no celular deve ser 9 volts, no máximo. Cuidado. Aquele transformador, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Pode pegar como ele fica pegando fogo depois que você está carregando. Então, o transformador tem em aparelhos como computador, como celular, como videogames, que são transformadores. Eles transformam essa energia, que está alta, em energia baixa, que possa entrar e não danificar o eletrodoméstico. Tudo bem, galera? Vamos lá, continuando. Observem a primeira fórmula que nós temos aí, que é a quantidade de carga elétrica. A quantidade de carga elétrica é o número de prótons ou elétrons vezes a carga elementar. Uma vez na prova da UES, eles não deram a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Claro que eles deveriam ter dado, já que era para ser utilizada na questão, mas eles não deram. O que eles alegaram foi o seguinte, que é um valor, que é um número, que o aluno tem que saber. Vocês acham que vocês podem guardar esse valor? 1,6 vezes 10 a menos 19 é a carga elementar. Então, se não tiver lá, eu acho meio difícil no Enem, mas se não estiver lá no Enem, a carga elementar é essa. Essa carga elementar, vezes o número de prótons ou elétrons, me dá a quantidade de carga daquele objeto. Tudo bem? Só uma pergunta de eletrostática. O que é um ânion? O que é um ânion? O ânion, ele tem excesso ou falta de elétrons?
De novo, o ânion é positivo ou negativo? Então ele tem excesso ou falta de elétrons? Excesso. Muito bem. Excesso de elétrons. O cátion, ele é positivo, ele tem excesso ou falta de elétrons? Falta. Muito bem. Então, um corpo eletrizado positivamente, ele tem excesso ou falta de elétrons? Falta. Um corpo eletrizado negativamente, ele tem excesso ou falta de elétrons? Excesso. É fácil quando você compara com a química. É fácil. Por isso que eu gosto de mostrar a eletrodinâmica desse jeito. Porque faz um paralelo com outro conteúdo que vocês basicamente sabem. Então, cuidado. Quando se fala de corpo eletrizado positivamente, é porque ele tem carência de elétrons. Quando se fala no corpo eletrizado negativamente, é porque ele tem excesso de elétrons. E o corpo neutro? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Se você olhar para um elemento neutro, o elemento neutro, o número de prótons tem ou não que ser igual ao número de elétrons? Tem. Tudo bem, galera? Tranquilos? Estão acompanhando a minha linha de raciocínio? Vamos de novo. Preste atenção. Quem pode se movimentar, os prótons ou elétrons? Elétrons, beleza. Vamos imaginar que aqui, no auditório, tem a mesma quantidade de homens e mulheres. Tudo bem? Aí, vamos imaginar que chegue aqui, sei lá, quem é um homem muito bonito? Diga aí, pode falar. George Clooney, pronto. George Clooney chega aqui. As meninas se aproximam do George Clooney. Gente, sem negócio de gênero, tá? Pelo amor de Deus. Tá bom. Então as meninas se aproximam do George Clooney. Os meninos não gostam do George Clooney e vão sair pela porta. O auditório fica com excesso de meninas. Fica mais meninas do que meninos. Vala-me Nossa Senhora. O que foi que vocês comeram ali fora, pelo amor de Deus? Foi feijoada, foi? Foi uma feijoada, pode ter sido uma feijoada, porque depois de uma feijoada é que sai tudo daqui e vem para cá, né? Então, de novo. Aí vem uma mulher muito bonita agora, deixa eu ver. Quem? Angelina Jolie. Pronto, Angelina Jolie fica aqui do meu lado. Aí o que é que acontece? Os homens se aproximam da Angelina Jolie. E as meninas se afastam. No caso, se a porta estiver aberta, elas vão sair, as meninas. E aí o que é que acontece? Nesse caso, vai ter mais meninos do que meninas. É a mesma coisa do corpo eletrizado. Só faça a mesma identificação com o positivo e o negativo. Positivo com positivo, atração ou repulsão? Repulsão. Negativo com positivo, atração ou repulsão? Muito bem. Então vamos lá. Vamos agora imaginar que vocês são prótons e elétrons. Os homens são prótons
e as meninas são elétrons. E aqui, ao invés do George Clooney, vai ter uma partícula positiva. Os homens não conseguem sair pela porta porque eles são mais pesados. Mas as meninas podem ou não se aproximar aqui? Podem. Se a porta estiver aberta, pode ou não entrar mais meninas? Pode. E aí fica um excesso de meninas, um excesso de elétrons. Agora a Angelina Jolie é negativa. A Angelina Jolie é negativa, os homens vão se aproximar dela e as meninas, por serem mais leves, podem sair pela porta. Então o auditório vai ficar carregado com mais meninos do que meninas. Eu quis fazer essa analogia que, de certa forma, não é tão legal, mas eu quis fazer essa analogia porque é muito importante que você não tenha dificuldade. Quando se fala de movimento de partículas, só quem se movimenta são os elétrons. No máximo, numa solução eletrolítica, cátions e ânions. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Está aí a corrente elétrica, né? Que é um fluxo de elétrons num condutor. Observem que isso é influenciado pela área, correto? Se a área for maior, o fluxo tende a passar mais facilmente. Se a área for menor, o fluxo tende a passar mais dificilmente. A área que eu chamo é o calibre do fio. Por exemplo, o fio de um fone. O fio de um fone é bem fininho, mas o fio de uma residência, ele é mais grosso. Se ele é mais grosso, ele tem uma área maior. E por isso o fluxo é diferenciado. Não se pode dizer que todo movimento de cargas seja uma corrente elétrica. No fio metálico, por exemplo, mesmo antes de aplicarmos a diferença de potencial, já existe movimento. Pergunta a vocês, futuros universitários. Eu posso parar o elétron? O que é parar o elétron? Eu vou tirar a energia do átomo, presta atenção. Eu vou tirar a energia do átomo, tanta energia, a ponto de parar o elétron. É comigo? A ponto de parar o elétron. Vamos lá. O elétron, ele gira ao redor do núcleo, não é isso? Na eletrosfera. Mas o elétron gira ao redor dele mesmo também? Gira. Gira sim, é o spin. Aqueles números atômicos, não, meu Deus, números quânticos, né? Número quântico principal, número quântico secundário, o azimutal ou o spin. O spin diz que ele gira ao redor dele mesmo. Então, por mais que eu tire energia de um átomo, eu não consigo parar o átomo completamente. Por isso que o chamado zero absoluto, alguém já ouviu falar do zero absoluto? O zero absoluto é o OK, né? É o 0 Kelvin. É o 0 Kelvin. O zero absoluto, ele diz que é o mínimo estado de agitação molecular.
Mas isso quer dizer que as moléculas estão paradas? Não. Pergunta da UFC, uma vez. A UFC fez essa perguntinha lá nos itens. No tempo que era somatório. No tempo que era o somatório, a prova da UFC era considerada a mais difícil do Brasil. Só perdia para o ITA e para o IME. Para vocês verem. Aí agora, depois do Enem, né, tudo se equalizou. Mas a prova da UFC, quando era no tempo do somatório, que foi no tempo que eu fui fazer, né, muito tempo atrás, numa terra distante, longe da civilização, quando eu fiz, tinha lá 01, 02, 04, e que se você marcasse uma errada, perdia a questão todinha. Ou seja, você tinha que marcar, segurar na mão de Jesus e ir, né? Então, tinha lá um item. O zero absoluto é o menor grau de agitação molecular. Portanto, onde as partículas estão em repouso. O cara tinha lido só metade da frase. Massa, perfeito. Mas não leu o resto. E perdeu a questão. Porque elas não podem ficar em repouso. Repouso absoluto dos átomos não existe. Não existe. Tá certo? Outra fórmula. Intensidade de corrente elétrica. Gente, o que é um fluxo de carros? O que é um fluxo de pessoas? Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Um fluxo de carros é a quantidade de carros que passa numa certa região num determinado intervalo de tempo. O fluxo de pessoas é a quantidade de pessoas que atravessam uma certa região num determinado intervalo de tempo. O fluxo de cargas ou corrente elétrica é a quantidade de cargas que passa numa certa região num determinado intervalo de tempo. Essa corrente, ela pode ser de dois tipos, contínua ou alternada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Contínua ou alternada. Mas a unidade da corrente é ampere. É a unidade no sistema internacional. Contudo, vale salientar que ela pode ser utilizada aqueles submúltiplos de 10. Por exemplo, é muito comum nas baterias dos celulares uma quantidade em miliampere-hora, que é uma quantidade de carga. Miliampere-hora. Mili é o que, gente? 10 a menos 3. Então, miliampere-hora é uma quantidade de carga. Nesse caso, se tiver só miliampere, era corrente elétrica, tá certo? Então, quando você observa o mili, o micro, o nano, o pico, assim como para cima, o quilo, o mega, o giga, o tera, todos são 10 à terceira, diferença de 10 à terceira. O quilo é 10 à terceira, o mega é 10 à sexta, o giga é 10 à nona e o tera é 10 à 12. Para baixo, o mili é 10 a menos 3, o micro é 10 a menos 6, o nano 10 a menos 9 e o pico 10 a menos 12. Esses submúltiplos são realmente, alguns são utilizados principalmente nas baterias dos celulares. E aí os tipos de corrente, né? Corrente contínua e corrente alternada. Vamos dar um exemplo e uma funcionalidade, tá? Corrente contínua. Corrente contínua é um circuito simples. É um circuito onde você coloca uma bateria, uma pilha, sei lá, e essa pilha faz com que a corrente, por exemplo, numa lanterna, a corrente fique contínua. Ela não se alterne, porque a pilha não vai
alternar a corrente. Já a nossa é corrente alternada. Por quê? Para evitar desperdício de energia. A corrente alternada, ela fica oscilando. Não sei se vocês percebem, mas no computador, quando você filma um computador, ele fica com a tela do computador fica oscilando. Justamente porque nós não percebemos, nosso olho não vai perceber, mas a câmera percebe a oscilação. Por isso que essa oscilação é relacionada à corrente alternada. Porque nós recebemos energia da hidrelétrica. Não é energia de uma bateria. Não é energia de uma pilha. Nós recebemos de uma usina hidrelétrica. Por isso que a corrente é alternada. Corrente contínua, né, que a intensidade é constante. Corrente alternada, ela fica variando. Resistor, preste atenção. O que é um resistor? Um resistor típico, ele transforma energia elétrica em energia térmica. É o efeito Joule. É o resistor, por exemplo, do chuveiro elétrico. Eu acho engraçado, para a gente do Nordeste, falar de chuveiro elétrico. Mas a gente tem que saber. Não pode deixar de saber, não. Tem que saber o chuveiro elétrico, todas as partes lá. O chuveiro elétrico tem uma resistênciazinha lá dentro, que ao passar a água, primeiro ela esquenta, porque passa corrente elétrica por ela. E ao passar a água, ela vai liberar essa energia térmica. O ferro elétrico também. Então, chuveiro elétrico, ferro elétrico, eles têm resistores, eles transformam, está aqui, ó, energia elétrica em energia térmica. Está aqui o chuveiro elétrico, está aqui o ferro, e pode ser também energia luminosa. Agora vamos contar a história das lâmpadas. As lâmpadas, Thomas Alva Edison inventou uma lâmpada. Essa lâmpada durava 100 anos. Claro que quando ele inventou a lâmpada, ele não era capitalista, né? Ou era, mas não queria ser. Porque se ele inventasse uma lâmpada que durasse 100 anos, ele ia morrer de fome, né? Ia vender a lâmpada, ela ia durar 100 anos, daqui que ele fosse vender outra. Aí o que é que o capitalismo fez? Fez com que ela durasse menos. Que é aquela lâmpada filamentar, aquela antiga, a de bulbo, que a gente chama de bulbo. Essa lâmpada filamentar era mais barata, mas também qualquer coisa ela se acabava. Né? Desse uma oscilação de energia na sua casa, ela, né? Por sinal, só falando aqui sobre oscilação de energia, serviço público. Quando se der alguma oscilação de energia na sua rua e queimar algum aparelho eletrodoméstico, preste atenção, porque geralmente isso acontece com computadores. Queimar algum aparelho elétrico, porque a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Desligar tudo da tomada. É sério. Porque a oscilação de energia, ela pode vir com uma energia muito acima do normal e aí queimar o seu aparelho. Eu, por exemplo, eu protejo os meus aparelhos com o chamado filtro de linha. O filtro de linha tem um fusívelzinho, né? E é tipo um T que não é T. Aqui a gente chama de T, no sul chama de Benjamin, viu, gente? Aqui a gente chama de T, no sul é Benjamin, não sei por quê, não me pergunte. Mas o Benjamin ou o T, que eu chamo de quermesse, quando eu só tinha uma tomada no meu quarto, era um T em cima do outro T. Que, né, não, a gente faz isso.
que parece uma quermesse. Aí, aquilo ali é um perigo, viu? É um perigo mesmo. O T é um perigo. O T é um perigo. Quando eu fui mandar construir a minha casa, eu achei engraçado, foi o homem que eu pedi para ele colocar 3 tomadas em cada parede. 3 tomadas espaçadas em cada parede. 3, 6, 9, não, 12 tomadas. Ele perguntou para que tanta tomada? Aí eu disse, para não ter o problema de você utilizar um T. Mas às vezes a gente ainda precisa usar um divisor de corrente, que é um filtro de linha. E esse filtro de linha, ele tem um fusível. O fusível queima, mas protege toda a os seus aparelhos. Todo mundo tem que ser broco algum dia, né? Eu, broco, fui ligar o videogame, né? Na corrente normal. Só que eu não atinei que ele só podia ser 110. Não atinei, eu comprei o videogame e tal. Tinha lá o transformador. Eu não li, na realidade, eu não li quais eram as funções, né? E aí eu fui ligar. Na hora que eu liguei, o bicho acendeu um pouquinho, veio, e a catinga de fumaça. Aí eu disse, vamos, queimei o videogame. É a primeira coisa que a gente pensa. Mas eu tinha queimado o quê? A fonte, que é o transformador. Então o transformador queimou porque ele não era bivolt, ele era 110. Como é que pode? Aí eu tinha que comprar o videogame, comprar um disjuntor de divisor de... peraí, falo já. Disjuntor de TDP, para que eu pudesse usar o videogame. Eu não usei. E aí, tive que pagar 300 e pouco por outra fonte. Mas, por que isso? Porque eu não vislumbrei que ele podia ser 110. E eu liguei 110 em 220. É claro que não ia dar certo. Então, continuando a história da lâmpada. Depois dessa lâmpada filamentar, veio a lâmpada fluorescente, que são gases. Não é flúor não, tá, gente? É o fluorescente, deve ser flúor. Não é, viu? É um gás chamado de argônio, que quando é colocado entre uma diferença de potencial, ele libera energia elétrica energia térmica e energia luminosa. Mas eu pergunto, o que é que aquece mais? Uma lâmpada filamentar ou uma lâmpada fluorescente? A lâmpada filamentar. Por quê? Porque ela transforma energia elétrica em energia luminosa, mas também transforma em energia térmica. Tanto que a gente usa a lâmpada filamentar para aquecer alguma coisa. Você coloca uma lâmpada filamentar para aquecer um aquário, alguma coisa desse tipo. A lâmpada fluorescente, ela tem também, obviamente, um aquecimento, mas não é tanto. E aí veio aqui, é a melhor de todas, a lâmpada de LED. Light Emission Diodo. É um diodo de emissão de luz. A lâmpada de LED, ela aquece? Sim. Mas bem menos do que qualquer outra. E isso já caiu muito nas provas do Enem, galera. Perguntando sobre a funcionalidade, a transformação dessas energias, a transformação dessas lâmpadas. Porque, olha, na minha casa, eu colocava todas as lâmpadas fluorescentes. Troquei tudo por lâmpada de LED.
e teve uma economia de quase R$ 200. Porque a economia era grande mesmo. Porque uma lâmpada filamentar nem se fala, né? Uma lâmpada filamentar gasta energia pra caramba. Mas uma lâmpada fluorescente gasta menos energia. E uma lâmpada de LED gasta menos energia ainda. É como se uma lâmpada fluorescente produzisse 40 watts. Gente, é watts, tá? Não é watts, não. Pelo amor de Deus, o nome do homem era James Watt. Tá? Então, 40 watts. E a lâmpada de LED também produz 40 watts de luminosidade, mas só gasta 5. É por isso que tem uma grande diferença em usar lâmpada fluorescente e lâmpada de LED. Tá certo? As lâmpadas também têm uma evolução das TVs. TV de tubo. Gastava pra caramba. Aí veio a TV, minha mãe chama de LSD. Que é isso? Ainda tem um delayzinho, né? É. Minha mãe chama de LSD. Eu disse, mamãe, não dá. A TV é de LCD. Liquid Crystal Display. Liquid Crystal Display. E temos a TV de LED, que ela, com certeza, ela gasta menos e a qualidade da imagem é melhor. Não estou querendo vender lâmpada, não estou querendo vender TV. Mas isso é muito perguntado nas provas do Enem. Justamente porque é o que você precisa para aplicar no nosso cotidiano. Aí você tem os resistores. Os resistores típicos de circuitos elétricos, né? E os outros resistores. Primeira lei de Ohm. Ohm. Não é homem, não, gente. É Ohm. Primeira lei de Ohm é a lei do Rui. Pronto. Rui. Olá, Rui. Tudo bom? Prazer. Rui. R é igual a U sobre I. O R é a resistência, o U é a diferença de potencial e o I é a corrente elétrica. Rui. Primeira lei de Ohm, Rui. Primeira lei de Ohm, Rui. Segunda lei de Ohm. Só tem um problema para a gente não ter nenhum problema. É porque aquela primeira letrinha ali, que parece um P, é Rho. Isso quer dizer se aqui é Rui, aqui é Rho L sobre A. Pelo amor de Deus. Gente, sem rir, pelo amor de Deus. Rui, Rho L sobre A. Rho é a resistividade do material, L é o comprimento do fio e A é a área de seção transversal. Quando você junta os dois, fica UI, Rho L sobre A. É a resistência. Resistência da primeira lei é Rui, da segunda lei é Rho L sobre A. Não esqueçam, tá certo?
Aí temos uma tabelinha para mostrar as resistividades, que é a capacidade de resistir ao movimento dos elétrons. Tensão elétrica eu já falei, que é a diferença de potencial. Pode ser URI, né, também, mas é melhor RUI, né, não RUI? RUI é melhor, né? Potência elétrica. Meu Deus, essa fórmula é fundamental. Quando você compra um secador de cabelos. O secador de cabelos, não vou nem falar de secador, vou falar de chapinha. Porque a chapinha, a minha filha usa para franja, né? É só a franja. E usa todo dia. Toda manhã tem que ter uma coisa numa franja dela. Eu já pedi para ela fazer uma vez por semana, né? Pelo menos. Para fazer uma vez a franja. Assim, não, mas se chover, né? Se chover, eu não sei porque que se chove, a franja fica entortada, só pode ser. Então ela faz assim, teco, 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 todo dia. Ele gasta muita energia. E como? Porque ele esquenta. E ele esquenta pra caramba. É tipo o ferro elétrico. O ferro elétrico, a minha secretária lá em casa, ela fazia, de dia por dia, passava uma meia. Pronto, uma meia, uma cueca. Minha filha, pelo amor de Deus, junte uma quantidade de roupas para você passar de uma vez. Por quê? Toda vida que eu ligava, eu gastava uma energia. E a energia tem a ver com a potência. E tem a ver com o tempo de uso. Tá certo? Então, se eu uso um chuveiro elétrico, sei lá, por 15 minutos, eu vou gastar energia. Mas se eu uso um chuveiro elétrico por 1 hora, eu vou gastar muito mais. Não sei o que está fazendo 1 hora tomando banho, mas vamos lá. Sei lá o que é que ele pode estar fazendo, está muito sujo. Então, o que acontece é que, preste atenção, a energia tem a ver com a potência e o tempo. Aí, deixa eu ver se tem essa formulazinha já aqui. Espera aí que eu acho. É essa que eu queria. EPT. Quem não gosta, não estou fazendo nada com vocês. EPT. Se não gosta, não fala, mas é PT. Tá certo? Mas é energia, P de potência, T de tempo. Se eu uso, presta atenção, se eu uso um chuveiro elétrico com uma potência X, essa potência X vezes o tempo vai me dar o valor da minha energia que eu vou gastar. Tá certo? Deixa eu voltar aqui. Potência elétrica é a energia elétrica sobre o tempo. Potência é U vezes I. Pode ser para vocês, né, para melhorar, lembre de π. π. Potência é I vezes U, que é mais fácil de você guardar. Certo? π. Potência é I vezes U. Quando você usa a primeira lei de Ohm, aí você pode ter a potência R vezes I ao quadrado, está aqui no cantinho, ou a potência U ao quadrado sobre R. Tá ok? Unidade é watts.
Quando eu ia na bodega comprar uma lâmpada, porque não era do tempo de vocês comprar lâmpada na bodega. Ainda compra. Ainda deixa anotado, né? Anotado. Compra na bodega. Ei, seu Zé, eu vim comprar uma lâmpada de 20 velas. O que é que tem a ver com vela? Não tem nada. É porque 20 velas acesas não tem nada a ver, viu? É 20 watts. Não é watts, é watts. Que o nome do homem é James Watt. Os supercondutores, aí você tem... Eu tenho pena quando eu faço essa comparação. Que nós temos o VLT, né? E aí nós temos o potentoso Maglev, que é o trem japonês. O Maglev, que é o trem japonês, ele poderia fazer em mais ou menos 1 hora a distância entre São Paulo e Rio. Ou menos, dependendo da sua velocidade, porque é o ultra trem, né, que utiliza os supercondutores. Eles são assim, preste atenção, eles enviam uma corrente pelos trilhos, e estão uma corrente também pela parte do trem embaixo. E aí eles não se tocam. Eles não ficam tocados, como é o caso do trilho, do trem, do VLT da gente, que os trilhos se tocam. Mas ali eles não se tocam. Por isso que é uma velocidade estupenda. Quase uma velocidade de avião mesmo. Por quê? Porque ele não tem atrito, não tem perdas de energia. Ele pode atingir mais de 500 quilômetros por hora. O nosso VLT. A gente tem até pena. Eu tenho pena de comparar o nosso VLT com o Maglev, mas quem sabe, né? A gente chega lá, né? Já pensou? De Maracanaú para o centro, 1 minuto. Pensou? Coisa fantástica. Os efeitos da corrente elétrica, né, que são o efeito Joule, já falamos. Efeito magnético foi o do Maglev. O efeito fisiológico, o choque. Turma, quando você leva um choque, eu morava num condomínio com a minha mãe, e lá tinha um garotinho, 7 anos mais novo do que eu, que ele pegava as rãs, abria as rãs e ficava colocando pilhas para que as rãs ficassem pulando. Eu acho que ele virou psicopata, né? Mas tudo bem. Mas por que isso? Porque os nossos músculos, eles são, como é que se diz? São organizados, são ordenados por funções elétricas. Então, se eu envio um sinal aqui, por exemplo, onde estão os efeitos fisiológicos mais aquecidos nesse momento no meu corpo? Na minha cabeça. Porque eu estou falando, estou pensando, estou puxando da memória. Então, os efeitos fisiológicos aquecidos estão mais aqui. E aqui está havendo uma tempestade elétrica. Gente, a eletricidade, se não fosse eletricidade, nós nem pensaríamos, nós não conseguiríamos pensar. Porque no neurônio, o axônio, né, aquela barra que tem as bainhas de mielina, quando você envia o sinal, existem processos de polarização e despolarização, que faz com que
o sinal chegue ao outro neurônio. Mas isso é, milissegundos, microsegundos, nanosegundos. Por isso que o pensamento é tão rápido. Por isso que você, às vezes, nem presta atenção e já vai fazendo. Por exemplo, numa geladeira que esteja dando choque, a melhor maneira de você saber se ela está realmente dando choque, não é assim. É assim, pegando por trás da mão. Porque quando você pega, vai haver uma contração da sua mão e ela não vai segurar. Por sinal, eu digo isso, mas o pessoal pensa que é brincadeira. Por sinal, se alguém estiver levando um choque, não toque, mas pegue um pedaço de madeira ou uma cadeira e taque com toda a força nele. Gente, não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. É porque para soltar, é sério. E se não matar, o choque mata a cadeira, né? A cadeirada. Então, preste atenção. Então, o pessoal pensa que é brincadeira, não é. Rapaz, quando você fizer isso, você ainda tem que enfiar a mão na língua dele, porque ele pode ter se engasgado com a língua. Porque a língua, ela enrola, porque é um músculo. E aí você tem que desenrolar. Os nossos músculos, eles são movimentados por causa da eletricidade. É o efeito fisiológico. Produzir reações químicas, né, que é a corrente elétrica, pode ser, e o efeito luminoso, que é gerar luz. Aí falar do EPT. Primeira questão. Galera, me desculpem, mas hoje eu tive que passar mais tempo falando sobre o conteúdo. Eu tive que falar, vocês viram que eu fui pormenorizado. Mas eu tive que falar porque é muito importante esse conteúdo. Ao pesquisar um resistor, qual é a página, hein, gente? 68, página 68. São as 15 últimas questões do Enem, viu? Não copiem nada, só prestem atenção. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico, tensão versus corrente. Tensão tem vários nomes. Tensão, diferença de potencial, voltagem, tá certo? E a corrente? A tensão está em volts e a corrente em ampere. Após a análise do gráfico, ele concluiu a tensão em função da corrente é dada pela equação. Olha a equação aí, V é igual a 10I mais I ao quadrado. O gráfico da resistência elétrica do resistor em função da corrente I é... Espera aí. Isso aí é de física? Pergunta. Isso aí é uma questão de física. Olhem para ela. Eu vou mostrar até os gráficos. É matemática. É uma questão puramente de matemática. Principalmente porque ele me deu uma função. Então, essa questão é fácil? É. Essa questão, tecnicamente, ela é fácil. Porque ela não está relacionando diretamente as coisas da eletrodinâmica. Então, se nós temos essa função V é igual a 10I mais I sobre 2, ou I ao quadrado, quando eu quero a resistência em função de I, o que é que vai acontecer? A resistência em função de I, nós vamos ter o seguinte, substituindo a equação da tensão dada na primeira lei, temos V igual a 10I
mais I sobre 2. Né? O Rui, não é não, Rui? Cadê o Rui? Já foi embora? Não é não, Rui? A fórmula do Rui, ó. R é igual a U sobre I. O U, que é o V, né? 10I mais I ao quadrado. Beleza? Se eu coloco o I em evidência e corto com o I de baixo, fica que a resistência é 10 mais I. 10 mais I é um gráfico crescente ou decrescente? Crescente. Então, a gente já vê que o gráfico já pode estar representado aqui, ó. Pode ou não? Sim, porque ele é um gráfico crescente. Agora, é um gráfico da primeiro grau ou do segundo grau? Vou voltar para cá, ó. Não é do primeiro grau, não? Então, é uma reta. Só estou fazendo a questão de matemática. Então, qual é o item? D de dado. Vamos à outra. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Um exaustor, um computador, um aspirador de pó, uma churrasqueira, uma secadora. Olhem como as que transformam energia elétrica em energia térmica são mais potentes. Churrasqueira elétrica e secadora de roupas. Primeiro, só avisando. Quando a gente compra uma geladeira, ali atrás, naquela grade, não é uma secadora de roupas. Só avisando, tá? Ali, quando a gente compra a geladeira, veio junto uma secadora de roupas. Choveu, bota lá uma toalha, bota qualquer coisa, que enxuga, que é uma beleza. Não, viu? Ali é para o ar quente ser jogado para o ambiente, tá bom? O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo, qual é a fórmula que eu vou usar? Pio. Muito bem. Porque ele me deu a corrente e me deu a DDP. Então, eu só vou procurar a fórmula do Pio. P é igual a I vezes U. O I é 2, o U é 600, ou seja, 1.200 watts. Qual é o equipamento que precisa de 1.200 watts? Qual é o item? Questões fáceis. Duas bem fáceis, né? Essa aí é um pouquinho mais trabalhosa. Eu nem vi, viu? Eu nem vi quantos minutos faltam. Oi. Como? Força elétrica tem a ver com a eletrostática, com as cargas, produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. A força elétrica, ela está relacionada à força, como se fosse a força gravitacional que temos em relação às cargas. Tá certo? Não. Nossa colega perguntou uma coisa muito importante. Porque, gente, quando a gente vem para uma aula, principalmente de véspera, né? De Enem, a gente quer o que mais cai. Eu trouxe o que mais cai. Eu não trago o que menos cai. Porque se eu for... Sabe quantas questões caíram desde 98
desde 98 até 2019, 2018, 39 questões só de eletrodinâmica. Sabe quantas de eletrostática? 5. Eu vou pegar uma aula todinha de eletrostática para comentar 5 questões. Tá certo? Por isso, o que eu trago é o mais importante. Tudo bem? Então, vamos lá. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia é proporcionada por meio das telas resistivas. Telas resistivas são essas telas onde, ao diminuir, você faz uma movimentação e modifica o valor da resistência. Hoje nós temos as chamadas telas capacitivas, que são muito mais rápidas, tá certo? Elas são mais dinâmicas. Formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito, de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito, formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Gostaria agora que vocês olhassem para cá. Essas 2 chaves estão abertas, ok? Se essas 2 chaves estão abertas, por onde a corrente anda? Somente por aqui. Por quê? Ela não vai poder chegar aqui, está aberta, vou voltar. Não tem condições. Ela só vai girar por onde está fechado. Só vai girar por onde está fechado. Tudo bem? Não vai girar, ela não vai se movimentar se não estiver fechado. Se as 2 chaves estiverem abertas, significa que a corrente andou por aqui. Se apenas a chave A estiver fechada, não vai andar por aqui. Não vai poder andar por aqui, porque somente a chave A está fechada. Se eu fechar somente a chave B, aí anda por aqui, e essa aqui você esquece. Fala, Nossa Senhora, quase que eu caí. Então, gente, porque vocês sabem que eu tive um AVC, né? E aí, nesse caso, eu estou tendo problemas de fala. Não sei se vocês notaram que eu estou falando bem assim, né? E tipo também de equilíbrio. Mas tudo bem, é normal. O professor está tranquilo. Então, de novo. Abertas, só passa por aqui. Fechada em A, passa aqui, aqui. Fechada em B, passa por aqui e por aqui. Acompanharam minha linha de raciocínio? Eu gosto tanto quando o pessoal é tão espontâneo. Não. Quando diz não, é uma coisa legal. Então, vamos de novo. Espera aí, que eu só vou sair daqui quando entender. Vamos imaginar que seja uma corrida de carros. Abertas essas 2 partes, onde a corrida pode andar? Só por aqui. Se aqui estiver aberta, ela não vai poder andar para cá. Não vai. A corrida só vai poder andar por aqui.
se eu fechar no ponto A, que é o que ele pede, a corrida vai poder andar por esse 4 e por esse 4. Mas não vai poder andar por aqui. Se eu fechar o B, a corrida vai poder andar por o 4, pelo 4, pelo 4 e pelo 4. Acompanhar agora? Beleza. Caso o circuito seja fechado apenas no ponto A, teremos a seguinte configuração. Correto? Ó, a configuração é essa, ó. O 4 e o outro 4 ali de cima. Lembrando que a associação de resistores eu não comentei, mas tem na sua apostila, viu? A associação de resistores tem na sua apostila. E quando eu tenho dois resistores em paralelo, eu posso fazer o produto pela soma. Tá certo? Depois vocês olham aí direitinho. Que aqui, quais são os que estão em paralelo? O 4 e o 4. Eles estão em paralelo. Então, como eles estão em paralelo, eu posso fazer o produto pela soma, que vai dar 2. Produto 4 vezes 4, 16, sobre a soma 4 mais 4, 2. Tudo bem? Então, naqueles dois resistores ali de cima, eu juntando os dois resistores, fica 2. Entenderam? Eu juntando os dois resistores, ficou 2. Aí, o circuito fica assim agora, ó. O 2, que eu juntei os dois, né? O 4 e o 4. O 2 e o 4 de baixo. Com os dois resistores restantes, eles estão em série. Por que eles estão em série? Porque um depois do outro, ó, em série. A resistência equivalente do circuito vai ser o quê? Vai ser a soma dos dois. Ou seja, resposta C de casa. Essa questão, por favor, prestem atenção. Ela não é difícil. Ela não é difícil porque o conteúdo que nós estamos observando ainda não é tão extraordinário assim. Eu só queria que vocês, só pedindo ao Steller aí um pouquinho de paciência, eu só queria que vocês, ao olhar no alcance virtual, tivessem cuidado com as questões 9 e 13, que são as duas questões mais difíceis. As outras são mais acessíveis, mas a 9 e a 13, e olha, vocês têm como me encontrar nos Instagrams da vida, nos Facebooks da vida, no WhatsApp não. Não, pode ser. Querem anotar? 98844 98844 5435 98844 5435. É fácil. Não atendo antes de 6 horas da manhã, nem depois das 10. Falem comigo pelo WhatsApp. Tá certo? Por quê? Se vocês sentirem dificuldade nas questões, eu posso lhe ajudar.
Eu posso tentar lhe ajudar virtualmente, claro, mas eu vou poder tentar lhe ajudar. Porque, gente, é um pacto. Falta menos de um mês, né? Ou falta um mês para o Enem. É um pacto que eu faço com vocês. Eu estarei à disposição de vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês não precisem estar aqui no próximo ano. Aqui só para rir. Só para sorrir. E olha, uma das grandes revoluções que a pessoa pode ter quando não tem dinheiro, que eu acho que é a maioria daqui, nós, né? A grande revolução é a educação. Se você aprende, se você surpreende a você mesmo, você vai conseguir naturalmente o que você quiser. Porque o dinheiro não é tudo, hein? O dinheiro não é tudo. Mas é 100%, é? Mas o dinheiro não é tudo. Quero só deixar bem claro, eu estou à disposição de vocês. Por favor, usem o meu sinal, né? Com parcimônia, né? Usem o meu WhatsApp, justamente para que eu possa ajudá-los. Tudo bem? Gostaria de agradecer a vocês. Até a próxima, Deus nos permitir.